Tudo bem com vocês, queridos? Amém? Tudo na paz, tudo na graça. Glória a Deus. Amados, nessa noite hoje nós temos Santa Ceia. Amém. Mas nessa noite eu quero ministrar algo para o coração de vocês, algo que Deus colocou no meu coração. E quando eu estava orando aqui durante o louvor, o Senhor falou comigo que Ele ia tratar com pessoas neste lugar. Não é uma pessoa que você conhece, não. É pessoas que estão aqui. Amém? Então a palavra é toda para você. Abaixe o retrovisor e receba. Amém? Porque tem gente que recebe a palavra olhando assim, isso aqui é para o irmão tal. Não, isso aqui é para a irmã tal. Não, é para você. Diga, a palavra é para mim. Amém? Deus tem uma palavra para você, para a sua vida. E eu sei que se Deus está tratando com você, é porque Ele está cuidando de você como um filho, como uma filha. Porque Ele quer que você cresça, que você avance, que você alcance níveis em Deus, em intimidade, em comunhão, para que os planos de Deus na sua vida se realizem. Amém? Glória a Deus. Amados, nesta noite eu vou ministrar sobre o seguinte tema. Se você gosta de copiar, você pode colocar aí, mas se não, eu vou ministrar sobre orgulho, eu vou falar sobre humildade e eu vou falar sobre graça. Vou falar sobre orgulho, eu vou falar sobre humildade e eu vou falar sobre graça. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de convidar vocês a abrir-se no Salmo 10, inicialmente, Salmo de número 10, versículo 2 e 4. Eu quero que vocês, Lucas, joga aí na versão transformadora, Lucas, Salmos 10, versículo 2 a 4, versão transformadora. Glória a Deus. A minha versão é atualizada, mas vamos lá. É assim, o perverso em sua arrogância persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas. Até o 4. Pois conta a vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. Veja só, amados, eu quero começar a ministrar, pode até ser desconfortável para você, mas eu quero lançar um desafio e eu quero trazer uma palavra para você sobre a questão do orgulho. E a Bíblia diz, amados, que o perverso, a pessoa ímpia, a pessoa mau, a Bíblia diz que ele é orgulhoso demais, ele é arrogante demais, ele é soberbo demais para buscar Deus. E ele não cogita a Deus, não cogita em seus pensamentos a respeito de Deus. Ele não precisa de Deus, ele faz seus planos, ele faz os seus projetos, independente de Deus. A Bíblia diz que ele não busca a Deus e seus planos não levam em conta que Deus existe. Essa é uma pessoa perversa, mas tem uma qualificação ainda mais, é um perverso orgulhoso. O orgulhoso não cogita a respeito de Deus, não pergunta sobre Deus, não coloca a Deus nos seus planos, ele exclui a Deus. Essa é uma pessoa orgulhosa, que ela não quer buscar, não precisa. Eu posso fazer as coisas sem precisar de Deus. Eu posso estabelecer meus planos, as minhas rotas, eu posso estabelecer a minha vida independente de Deus, pois eu sou dono do meu nariz, eu conduzo a minha vida e não faço pergunta onde Deus está, qual é a opinião de Deus, o que Ele pensa, o que é que Ele acha,
O que ele tem para a minha vida nessa área. Então o perverso, ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. E amados, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que tem ela mesma como centro. Lá em Provérbio capítulo 11, Provérbio 11, versículo de número 2, a Bíblia diz: Provérbio 11, 2. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Amados, eu quero mostrar inicialmente o perigo do orgulho. Depois eu vou falar sobre a liberdade da humildade e o poder da graça. E a Bíblia diz que o orgulho leva à desgraça, ou em outras versões à desonra, em outras versões à vergonha. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Soberba, orgulho, arrogância, é tudo a mesma natureza. É todo o mesmo mal, vem da mesma raiz. Achar que você pode, independente de Deus, você é o centro. E a Bíblia diz que o orgulho leva à desgraça, leva à vergonha, leva à queda, leva à desonra. Então é uma posição muito perigosa ficar em orgulho. E eu quero lhe dizer uma coisa, amado. O orgulho é como barba, sempre você vai ter que aparar ou cortar. Então, sempre ela vai aparecer arranhando, sempre ela está saindo do lugar, então você tem que aparar. Então, orgulho, nós precisamos sempre vigiar se existe uma raiz de orgulho dentro de nós, para não nos levarmos à desgraça, à vergonha, à desonra. Orgulho é como um mau hálito. Quem tem não sente, mas é você falar, o outro sente. É perceptível no falar, é perceptível quando você chega perto de uma pessoa orgulhosa. Tem pessoa que respira orgulho. E a Bíblia diz que orgulho conduz à vergonha e à desgraça. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5, 5 até o versículo de número 7. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, os jovens aqui, os adolescentes, falando aqui a Bíblia se direcionando a vocês, aceite a autoridade dos presbíteros, dos mais velhos. Em outras versões, se sujeite aos mais velhos. E a Bíblia continua: e todos vocês vistam-se com a humildade e no relacionamento uns com os outros, pois Deus opõe-se aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, amados, uma pessoa orgulhosa, ela não sabe se submeter e se sujeitar. Uma pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade em reconhecer a autoridade, porque não há uma submissão, não há uma sujeição. E ele disse: jovens, vocês se sujeitem aos mais velhos, e todos vocês se vistam da humildade. E eu quero lhe dizer uma coisa, amados, esclarecer uma coisa, que humildade não significa pobreza, porque é uma ideia de que aquele irmão, aquela irmã é uma pessoa simples, ela é humilde, mas humildade não quer dizer a sua condição financeira, porque existem ricos humildes e pobres que não tem nenhum só tostão no bolso, orgulhoso. Então, amados, humildade não quer dizer o quanto você tem na sua conta bancária, se você anda com roupa de grife.
Não tem nada a ver com isso. Humildade é uma atitude de coração. Em Mateus 5, capítulo 2, diz assim: bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Humildade tem a ver com a posição de coração, amados. Jesus diz assim, ó: vinde a mim, aprendi de mim, que eu sou manso e humilde de quê? De coração. Humildade tem a ver com coração, amado. É uma posição no coração. Então, ele traz agora, Pedro traz uma palavra para os jovens, ó, se sujeitem uns aos outros, se sujeitem aos mais velhos, se vista da humildade. E humildade, amados, segundo a Bíblia, humildade é quando você não é mais o centro, mas Deus é o centro de todas as coisas. É quando você dá um passo para trás e deixa que Deus seja o centro da sua vida. Por outro lado, o orgulho é quando você é o centro de tudo, amados. Quando nós somos o centro de tudo, nós estamos no orgulho, amados. Pode ver, amados. Quando você começa a olhar só para você, ver a si mesmo, começa a olhar só para, esquece dos outros e olha somente para você. O que passa com você, você esquece o outro, porque o orgulho traz, o orgulho, como se diz, gera na pessoa esse sentimento de autocentrismo, ele é o centro. Por isso que pessoas orgulhosas são facilmente magoadas e feridas. Falou mal, mas me ofendeu, já fica calado. Fica inchado. Falou assim, facilmente ferida, facilmente magoada. Porque ele é o centro de tudo. A Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. O amor de Deus em nós nos tira do centro, me tira do centro. Eu não sou mais o centro. O outro é o centro, amados. Amados, eu quero lhe dizer uma coisa, que o seu negócio é abençoar a pessoa, amados. Você não é o centro, os outros são o centro, amados. Porque o amor não é egoísta. Então, queridos, a Bíblia fala e nos diz que nós devemos nos revestir da humildade. Humildade é quando Deus e sua palavra é o centro. Quando eu deixo de ser o centro. Eu estou humilde quando Deus é o primeiro, quando antes de fazer qualquer coisa, de fazer qualquer plano, eu digo: Pai, o que o Senhor pensa a respeito disso? Nós aprendemos quinta-feira como ser guiado. Amado, ser guiado é ser dependente de Deus. E uma pessoa dependente de Deus é uma pessoa humilde. Porque o orgulhoso, ele não quer depender de ninguém. Como nós lemos no Salmo, o orgulhoso não cogita de Deus, não busca a Deus. Ele é muito orgulhoso para se sujeitar e depender de Deus. Mas os humildes, a Bíblia diz que os humildes, a Bíblia diz que para que todos nós se vestimos de humildade, um relacionamento uns para com os outros. Pois Deus se opõe, ou em outra versão, Deus resiste ao soberbo ou aos orgulhosos. Sabia que Deus, no original, Deus luta contra mesmo. Muitas vezes eu vejo veja só, Deus, Pedro está falando para os crentes, amados, viu? Essa palavra aqui é para a igreja. Ela está falando aí, os jovens crentes se sujeitem aos presbíteros, aos mais velhos, você se vista de humildade, no relacionamento uns com os outros. Isso não está falando para o povo do mundo não, amados. Está falando para os crentes. E ele diz assim, ó, porque Deus resiste ao soberbo orgulhoso. Então tem muito crente que Deus resiste porque está no orgulho, na soberba. Quer fazer o que pensa, o que acha, é o centro, ele não cogita de Deus, ele não coloca Deus nos seus planos. Ele está muito voltado para si mesmo, muito preocupado consigo mesmo. Ele não vê mais ninguém, só vê a si mesmo. Ele é o centro do mundo, o centro do universo. Tudo tem que passar por ele.
Mas, queridos, essa não deve ser a nossa postura, amados. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. A pessoa quando está no orgulho, ele a cria como se Deus resiste. Ele batalha, ele luta contra aquela pessoa. Mas lutar como, amados? Porque Deus, ele tem ciúme de você, amados. Porque ele não quer perder você. Porque ele ama você. Ele vai lutar para que aquilo que está afastando dele, que é orgulho, vai lutar por você, amados. Por isso que muitos querem, mas não dá certo, e a coisa não acontece, parece que as coisas são difíceis para mim. Se humilhe, amados. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Coloque Deus nos seus planos. Deixe seus próprios projetos. Comece a perguntar, Pai, isso. Senhor, e aquilo? O que o Senhor acha disso? Nesse momento, você sai do centro e coloca Deus no centro. Você deixa de ser orgulhoso e passa a ser humilde, se vestindo de humildade, amados. Deus é o centro, sua palavra é o centro. E a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Há uma resistência, amado. A Bíblia diz que Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o orgulhoso tem Deus contra ele, porque Deus não quer perdê-lo para o orgulho. Ele quer que você pare e diga, Senhor, entra na minha vida, eu quero que o Senhor eu quero ficar dependente, submisso à tua vontade. Essa é a posição de humildade, amados. E a Bíblia diz que aquele humilde, Deus concede, diga, graça. Você sabe o que é graça, amados? Graça é muito mais do que um favor imerecido. Graça, amados, é uma influência divina que produz resultados em sua vida. Abra aí em depois a gente vai voltar aí. Abra aí em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10, pode jogar na versão atualizada. Na versão atualizada, 1 Coríntios 15, 10. Paulo fala sobre a graça na vida dele. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça te traz uma identidade. Oh, aleluia! Graça gera uma identidade. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Salvos pela graça. Nós nascemos de novo porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por quem? Por Jesus. Todos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reina em vida. Você que recebeu da graça, a graça te gera e gera uma identidade dentro de você para ser filho. Para ser quem você é. Paulo está dizendo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou um apóstolo, eu sou um evangelista, eu sou um servo, eu sou um filho. Pela graça de Deus que me alcançou, esse favor, essa bondade de Deus, ela me alcançou e que me foi concedida, não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas o quê? A graça de Deus comigo. Amado, sabia que a graça ela opera em você obras, produz resultados. Paulo está dizendo, olha, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. Mas não foi eu não, eu sei que eu não tinha condições em mim mesmo, mas foi a graça de Deus operando em mim. A graça de Deus na sua vida vai liberar coisas no Espírito, amado. A graça de Deus na sua vida vai produzir resultados divinos na sua vida. Por isso que muitos crentes não vê nada acontecer na vida dele, é um deserto. Nós não estamos num deserto não, mas nós estamos assentados ao lado nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção, mas tem crentes por causa do orgulho, porque não são humildes. A graça, Deus resiste, não há graça, e o que Ele faz não produz resultados, não dá certo.
Ah, eu sou amaldiçoado. Não, você não é amaldiçoado, não. Você precisa de graça. Mas para receber mais graça, para ela operar na sua vida, ele disse, Paulo diz assim, olha, eu não recebi a graça de Deus em vão, ela não se tornou em vão na minha vida. Por quê? Para haver graça é necessário humildade, amados. Porque a Bíblia de Deus dá graça aos humildes. Graça, mais graça vai vir na sua vida à medida que você se humilha. E humilhar, segundo a visão de Deus, é você deixar que a palavra de Deus, é você seja dependente da palavra e de Deus. É deixar que a palavra de Deus se torne primazia na sua vida. É você perguntar antes de fazer, Senhor, qual é a direção? Eu sou dependente de Ti. Aleluias. Gálatas 5:4, falando sobre a graça. E aí, amados, eu vou parar por um pouquinho aqui. Gálatas 5:4. Mas pela graça, Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vós desligaste. Você já viu um aparelho desligado? Pegar esse ventilador aí. Você tirar ele da tomada, ele fica desligado, não é verdade? Então ele deixa de estar ativo, ele fica inoperante e ineficaz. Olha, Paulo está escrevendo para os Gálatas. Era uma região lá na Ásia Menor, que tinha várias igrejas, não era uma igreja de Gálatas, havia uma região na Galácia com várias igrejas, e Paulo está falando para esses irmãos da Galácia, olha, por que vocês se desligaram de Cristo? Porque não está funcionando as coisas com você, porque as coisas não estão rodando, porque as coisas não estão operando, porque não está havendo resultado na sua vida, está desligado. Ah, estão amaldiçoados, eles se desviaram. Porque o que aconteceu? O que levou os irmãos a se desligar de Cristo? Se você ler a carta de Gálatas, amados, aqueles irmãos estavam deixando a justificação da fé para obedecer à lei mosaica. Eles haviam sido salvos, eles haviam sido nascidos de novo. Mas que estavam passando agora, está voltando de novo ao judaísmo, voltando a praticar as coisas da lei, porque no Velho Testamento era assim, faça e você vai ser bendito, mas no Novo Testamento é, creia e você é abençoado, amados. Você é salvo pela fé, não pelo que você faz. Mas lógico que quando nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas quando uma vez você é salvo pela fé, você como se sua vida é transformada e você vai andar nas boas obras. Você não é salvo pelas boas obras, mas porque você é salvo, você pratica o quê? As boas obras. Mas eles, amados, estão querendo a salvação pelas obras da lei. Então Cristo não valia mais de nada. Se a lei de Moisés salvava, se a lei de Moisés justificava, se a lei de Moisés era só você fazer e operar e você salvo, então para que adianta o sacrifício de Cristo? Para que adianta isso? Então eles estavam desligados. Sabe por que estavam inoperantes? Porque eles se desligaram. Porque, amados, eles buscaram agora fazer as coisas pelo seu próprio meio. Eles desconsideraram a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eles desconsideraram o Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder para salvar, e essa salvação vem mediante a fé. Eles desconsideraram isso, e agora, por sua própria razão, seu próprio pensamento, estabeleceram que não, é salvo pela lei, é fazendo as coisas da lei que eu sou salvo. Então, nesta hora, quando eles, amados, rejeitaram o plano de salvação pela fé e começaram a praticar a lei, eles se tornaram orgulhosos, amados. Porque orgulhoso é quando a pessoa não pratica ou não coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Não importa o que Deus diz.
Você não leva em consideração o que Deus diz. Então você é uma pessoa orgulhosa, mano. Isso que é orgulho segundo a Bíblia, mano. Nós lemos, o ímpio é orgulhoso porque ele não se presta nem buscar Deus, nem cogitar em seus pensamentos o que ele pensa, o que ele acha. E os irmãos de Gálatas estavam sendo desligados, desligando a Cristo. De Cristo vós desligaste, vós que procurais justificáveis na lei, da graça decaíste. Você saiu de uma posição de graça e caiu da graça. Tornou a graça de Deus em vão na vida deles. É possível um crente decair da graça? É. É possível um crente se desligar de Cristo? É. É possível o orgulho desligar você de Cristo? É sim. É possível o orgulho desligar você da graça de Deus? É. É possível você receber menos graça por causa do orgulho? É. Mas também por causa da humildade. Graça vem mais e mais na sua vida. Aleluias. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, amados. Tiago, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Antes ele dá, diga maior. Diga maior. Maior o quê? Dá maior o quê, irmãos? Ele dá maior? Amados, pense comigo. Se existe maior, existe também uma. Se existe uma maior, existe uma. Então ele diz, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá aos humildes. Então graça pode ser aumentada na sua vida, porque existe, diga, uma maior graça. Oh glória! Existe uma maior graça, mas essa maior graça só vem com humildade. Quando há humildade, quando você deixa de ser o centro, quando você coloca Deus como centro, quando você depende da palavra de Deus, se sujeita a ela, se sujeita à autoridade da palavra, quando se sujeita uns aos outros, quando se sujeita à liderança. Diga, está falando comigo. Está falando comigo também, viu, amados? Se sujeita, amados. Dá graça, dá mais graça aos humildes. Amados, se Deus repete mais uma vez, é porque Ele não está gaga, não. É porque Ele quer dar ênfase e urgência para a gente. Ele dá graça aos humildes. Voltando lá em 1 João, 1 Pedro 5, versículos 6. É o mesmo texto. O 5, o versículo. Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Agora eu quero abrir um parênteses aqui sobre humilhar perante a potente mão de Deus. Eu entendia que se humilhar diante da potente mão de Deus era o seguinte, era chegar diante de Deus e dizer, eu sou nada, eu sou um verme, eu não sou ninguém, eu sou pó e cinza, eu sou, como se diz, o lixo do lixo, eu sou um miserável. Isso não é humildade não, mas sabia? Isso não é se humilhar diante da poderosa mão de Deus, não. Porque, amados, vocês vão concordar comigo que Deus não se alegra, nenhum pai se alegra em um filho como se diz, se diminuir. Que é um pai,
Você acha bonito seu filho se diminuir? Sofrer? Não. Amados, dizer isso não é humildade, não. É negar o que Deus diz, quem você é. É ignorância, é negar a palavra. A Bíblia diz que você é filho. A Bíblia diz que você é santo. A Bíblia diz que você é a justiça de Deus. Então falar que você não é nada não é humildade, é negar a palavra. Humildade, ele vai dizer, ele continua. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E não termina o versículo aí. O problema é esse, que a gente pega esse versículo e diz, humilhar é isso. Mas não, no próprio versículo seguinte mostra o que é se humilhar perante a potente mão de Deus. Joga aí o próximo, 7º. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se humilhar é eu confiar em Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Amado, uma pessoa estressada, uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa cheia de ansiedade, é uma pessoa orgulhosa. Sabe por que ela é orgulhosa? Porque quer resolver com seu próprio braço aquela situação. Mas Deus está dizendo, confie em mim, jogue para mim, dê para mim para eu resolver. Tire da sua mão, vá, me dê, confie em mim, vá. E ele fica lá segurando, né? Isso é orgulho, amados. Mas o humilde reconhece e coloca a palavra de Deus e confia em Deus, em sua palavra, e diz, está aqui. Ó. Eu entrego. E a Bíblia diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Isso é humildade, amados. Humildade é confiar em Deus, em sua palavra. Que adianta dizer, não sou nada, sou Zé Ninguém, sou pó e cinza, sou um monte de estrume. E além de falar contra a palavra, aí depois sai e não se submete à palavra de Deus. Você acha que você se humilhou ali? Não, negou a palavra e ainda não confiou, ainda saiu ansioso, ainda saiu preocupado, fazendo as coisas do seu jeito. Isso não é humildade. Humildade é quando eu coloco a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu lanço as minhas ansiedades, as preocupações sobre Ele, porque Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Quando você faz isso, amado, você está se humilhando, porque está dizendo, eu dependo de Deus. Deus é que cuida de mim. Deus é que vai me ajudar nessa situação. E quando você faz isso, deixa eu lhe contar algo. Graça é liberada para você, para operar em seu favor e trazer resultados para a sua vida. Graça é liberada. Diz que preocupação é como sentar numa cadeira de balanço, né? Deixa você agitado, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, mas não sai do lugar. Mas se você quer sair do lugar, entregue, lance o que está lhe preocupando, o que está deixando você ansioso, ansiosa. E não pegue mais. Você pega, lance, jogue. Senhor, toma aí e resolve. Eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. Porque a Bíblia diz que Ele cuida de você, amados. Por quê? Porque nessa hora que você lança e você descansa, uma graça vai ser liberada a seu favor para operar em áreas da sua vida que você naturalmente tem limitações. Você chega aqui, eu só posso chegar até aqui, eu não posso passar daqui. A partir daqui Deus vai ter que agir, porque eu não consigo. Eu dependo dEle, eu preciso dEle. Nessa hora, quando você se submete, se sujeita a Deus e a sua palavra, a graça é liberada. Você está numa posição de humildade. E Deus vai cuidar de você, amado. Diga, Ele cuida de mim. Aleluia. Diga com fé, diga, Ele cuida de mim. Diga, ha, ha, ha.
ria para o diabo. É isso mesmo. Ele cuida de você. Glória a Deus. Você pode dormir durante a noite. Você não precisa tomar remédio controlado. Você não vai se espantar com seta, com má notícia. Você pode dormir, descansar, porque Ele cuida de você, amados. Amados, eu vou dizer, isso aconteceu que na Inglaterra, na cidade de Londres, na Segunda Grande Guerra, não sei se você sabe, mas a cidade de Londres, na Segunda Grande Guerra, foi bombardeada praticamente toda a cidade pelos alemães. E quando vinham os bombardeiros, os cidadãos, os habitantes de Londres, eles iam para os bunkers, né? Iam nos abrigos, se proteger do bombardeio. Muitos perderam casa. E conta a história, é um caso verídico, que havia uma senhora já de idade, um cabelo branco, e ela não descia para os bunkers, não descia para os abrigos subterrâneos, não, ela ficava na casinha dela. Aí o povo dizia: mulher, você está doido, você vai morrer, vai cair uma bomba na sua cabeça, você não vai sobrar nem cinza. E ela dizia: eu lanço sobre ele a minha ansiedade, ele cuida de mim, eu durmo. E ela dormia, a bomba caindo, só a casa dela, no final da guerra, ficou lá em pezinha. Aleluia! Há uma graça. Eu quero dizer para você, o diabo pode até jogar seus dados inflamados. Ele pode até fazer, como se diz, tentar fazer uma guerra contra você, tentar colocar armar coisas contra você. Mas, amados, há uma graça na sua vida. Se você está na posição de humildade e de submissão e dependência à palavra. E aí, meu amigo, não existe nada que ele vai tentar, mas na sua vida vai ser de glória em glória. Aleluia. Ele vai tentar sabotar, mas não vai dar em nada, amados. Porque você descansou em Deus e na sua palavra, amados. Você se lembra o que Jesus falou para os discípulos quando ia passar o lago de Nazaré, o mar da Galileia? Ele disse: passemos para outra margem. Pronto. E o que aconteceu? Ele entrou no barco, se levantou aquela tempestade de vento, e Jesus estava fazendo o quê? Desesperado? Não, ele estava o quê? Dormindo. Ele estava dormindo. Por quê? Ele confiava na palavra. Você confia, você lança, você descansa. Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Diga: Deus cuida de mim. Aleluia. Ele cuida dos passarinhos, amados, dos lírios do campo. Ele cuida da sua vida também. Aleluia. Agora, amados, queria que vocês abrissem. Voltando aí no versículo anterior, no versículo de número 6. A Bíblia diz que Deus, no tempo oportuno, diga: no devido tempo, no tempo oportuno, amados. Há um tempo para manifestações, amados. Se você anda na fé, já é seu, porque fé, ela não empurra para o futuro. A fé agarra agora as promessas de Deus. A fé diz: é aqui agora, é meu. Mas manifestações daquilo que é seu, existe tempo oportuno para isso, amado. Para aquilo se manifestar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Uma mulher grávida, pegando o exemplo de uma mulher grávida, não existe um tempo oportuno para o bebê sair da barriga? Existe ou não? Concorda? Ou sou eu que acho isso? Existe um tempo que 9 meses o menino sai da barriga. É a manifestação daquilo que já estava. O bebê deixou de existir durante os 9 meses? Não. Estava dentro de você? Estava. Mas há um tempo da manifestação.
já era, já existia, já pulava, já chutava, né? Mas estava lá dentro de você. Mas tem um tempo da manifestação, amado. E eu quero falar sobre o tempo oportuno, amados. E eu estava orando aqui, Deus já estava dizendo, hoje é tempo oportuno para pessoas aqui. Não perca esse tempo, amados, porque chegou na sua vida um tempo oportuno, aleluia, para Deus exaltar. Não vem do norte nem do sul, a promoção vem de Deus, a exaltação vem de Deus. Pessoa tentar aqui, não, vai atrás de um homem, vai atrás de outro, mas amados, é o tempo oportuno, Deus já preparou, amados. Aleluia! A Bíblia diz assim, olha, em Hebreus 4,12, se eu não me engano, é Hebreus 4,12, se eu não me engano. Joga aí, Lucas, Hebreus 4,12. Se não for esse, é o 16. Veja o 16. O 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos o quê? Para socorro em ocasião. Oh, aleluia! Há uma graça, amado. Há uma graça que vai trazer socorro no tempo certo, no tempo oportuno. Agora chegue-se. Se achegue, viu? Se achegue com confiança. Ó, amados, é com humildade, é se sujeitando à palavra de Deus, confiadamente junto ao trono da graça. Amados, a Bíblia diz que o trono de Deus é chamado trono da graça. Há um trono de graça. Deus está sentado no trono de graça, amados. Graça essa que está disponível para você. Eu falei, existe uma maior graça, existe menor graça. Vai depender de quê? Da sua posição de humildade e de dependência de Deus. Quanto mais você é humilde, mais dependente de Deus, maior graça é liberada. Olha, libera graça para ele, vai liberando graça para ela, aleluia, porque a graça está lá, disponível para mim e para você, a fim de recebermos, diga eu recebo, misericórdia e graça, oh, aleluia, para meu socorro e auxílio. Oh, no tempo oportuno. Aleluias. No tempo oportuno. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluias. Abra aí em 2 Coríntios 6:1. 2 Coríntios 6:1, amado. A Bíblia diz algo sobre a graça novamente, 6:1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então é possível alguém receber em vão a graça, não tem eficácia. Mas ele continua dizendo, se eu acho que é no versículo 2, porque ele diz, diga, Deus diz para mim hoje, o que é que ele diz? Eu te ouvi no tempo da oportunidade, oh, aleluia, e te socorri no dia da salvação. Eis que amanhã, eis que no próximo mês, em 2020, não, é agora, o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia. Diga, o dia chegou. O dia chegou, você crê? Porque se você crê, você verá a manifestação. Aleluia! É hoje, não é amanhã, chegou agora para você. Porque Ele está com os braços abertos, Ele se senta no trono de graça. Agora basta você, diga, versículo 1, tem um verbozinho que é importante. Diga, receber. Diga, receber.
Amado, o problema não está com Deus, não. Deus não é mesquinho. Deus não é mão de vaca. Deus não é mão de figa. Deus é extravagante, bondoso e generoso. Ele é generoso em extravagância, em dar. O problema não está em Deus, amados. Não está em Deus. A Bíblia diz que nós precisamos receber. A palavra no original é lambano. Lambano significa pegar algo com a mão, agarrar e fazer aquilo como se fosse tomar posse daquilo. É pegar e agarrar. Eu estou segurando esse microfone, eu estou agarrando. Ele é o seguro para mim. Então, amados, a Bíblia diz que você deve agarrar. Agarrar pela fé essa oportunidade, porque o dia chegou na sua vida. O tempo é agora. O tempo é hoje. Não vai empurrar com a barriga. Não prorrogue. Não procrastine, não adie mais um dia algo que Deus estabeleceu hoje. Se você quiser receber, se você desejar receber. Ninguém chega num banco, num caixa de um banco que vai sacar um dinheiro e você pede lá R$200, aí o caixa, você está na boca do caixa, né? Não naquelas máquinas, na boca do caixa. Aí ele disse, olha, eu quero R$200, aí eu passo o seu cartão, aí passo o cartão, aí o cara lá do caixa, né, pega os R$200 e estende a mão para você. E o que você faz? Você fica olhando, é? Hã? Está lá. Está aqui, é seu. É seu. Ele espera que você receba. Mas para receber você precisa pegar. Tem muitos crentes assim, Deus estendendo as mãos assim, e ele... Você já está no primeiro da fila, mas a fé leva você ao primeiro da fila. Agora estenda as suas mãos e receba. O que é seu, que lhe pertence, o que já está disponível. Hoje é o dia para receber. Oh, aleluia. Diga, hoje é o dia. Para terminar a parte da palavra, porque Deus vai falar com gente aqui hoje, viu? Oh, glória. Deus é fiel, Deus continua falando. Jeremias 10, 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha eu dirigir os seus passos. Amados, nós podemos escolher nossos caminhos, estabelecer os nossos passos, mas o profeta lhe reconhece que é Deus que dirige os passos dele. Nessa hora ele diz, olha, meus passos, os meus caminhos, eu não tenho mais o controle, eu sou dependente que o Senhor dirija os meus caminhos e meus passos. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. Eu preciso que o Senhor venha me guiar. E a Bíblia diz que todos que são filhos são guiados pelo Espírito. E o Espírito está dentro de nós para nos guiar em toda a verdade. O Espírito está aqui, amados, em você, para te mostrar o caminho certo, para você não quebrar a cabeça. Nesse momento que você reconhece que você é totalmente dependente de Deus, que você precisa desse guia, porque nós não conhecemos o que está no nosso futuro, nós não conhecemos todas as coisas, mas o Espírito que habita em nós, Ele conhece até as profundezas de Deus.
Deus não tem nem começo nem fim, Ele não tem tempos, Ele não tem nem começo nem fim de dias, mas o Espírito prescruta e sonda as profundezas desse Deus amado. Então, o Espírito está em você, Ele sabe do seu futuro, Ele já esteve lá na frente, aleluia. Diga, o Espírito já viu o caminho. Ele já esteve lá no seu futuro, Ele já esteve lá, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o seu caminho certo, Ele sabe a rota certa, Ele sabe onde conduzir você, nos melhores lugares, em lugares verdejantes, em águas tranquilas, em uma mesa farta, Ele sabe. Mas você precisa depender, se humilhar e dizer: Senhor, eu me sujeito à Tua palavra e a Teu Espírito. Vamos ficar de pé, amados, que eu chamar o grupo de louvor aqui.